Que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de cada pessoa que nos ouve hoje. Amém. É muito bom estar aqui. Começar com essa energia é essencial, sabe? É uma honra ter a companhia de quem busca ir além da superfície para mais uma das nossas análises profundas. Com certeza. Hoje o assunto é denso, mas muito recompensador. Nossa, muito. Hoje a gente vai dissecar um material riquíssimo, que é o livro Graça Transformadora. Um texto fenomenal, diga-se de passagem. Sim, e nós vamos focar especificamente no capítulo 8, que traz um título, no mínimo, intrigante. O título é Enfim, a justificação chegou. Um título que já anuncia uma mudança de paradigma, né? Exatamente. A nossa missão nessa exploração de hoje é desvendar, a verdadeira mecânica da justificação pela fé. Isso. Queremos entender por que a antiga lei perdeu a validade e como essa tal grande troca reescreve por completo a condição humana. Perfeito. O nosso foco aqui é entender a engenharia por trás dessa mudança de estado, sabe? Vamos conectar a falência histórica da humanidade, a urgência absoluta do arrependimento e, finalmente, essa transação maravilhosa na cruz. Não estamos falando só de poesia teológica, né? Não, de jeito nenhum. É um resgate que altera as bases da nossa realidade prática. Bom, para mergulhar com propriedade nessa graça, primeiro a gente precisa olhar com honestidade para o obstáculo. O diagnóstico, por assim dizer. Isso. O autor bate muito na tecla de que a lei do Antigo Testamento, os 10 mandamentos e todas as regras, elas tinham um prazo de validade. E um propósito bem específico. Sim, e que nunca tiveram o propósito de salvar ninguém. Mas aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo um pouquinho. Manda ver. Se a lei nunca teve o poder de justificar, Deus não estava, basicamente criando uma armadilha intransponível. Entendo o ponto. É como dar uma prova de física quântica para uma criança do jardim de infância só para ter o prazer de ver a criança tirar 0. Sabe? Parece até cruel quando a gente analisa por esse ângulo de passar ou reprovar num teste. Fica parecendo injusto. Mas o objetivo final não era oferir uma nota. Era entregar um diagnóstico. Entendi. A humanidade estava doente em sua essência, mas vivia num estado constante de negação. As pessoas achavam que, com um pouco de esforço, poderiam alcançar a perfeição moral. Aquela ilusão do esforço próprio. Exato. E é aí que entra a teologia brilhante de Paulo no capítulo 3 aos Romanos. A lei serve para trazer a plena e devastadora consciência do pecado. Ela não salva, ela aponta. Certo. Então, na prática, é como se a lei do Antigo Testamento fosse... Imagina uma máquina de ressonância magnética num hospital. Uma imagem perfeita. Pensa bem, se um paciente sofre um acidente e estraçalha a perna, a ressonância vai mostrar exatamente o tamanho do estrago. Com precisão cirúrgica. Isso. A imagem aponta a fratura, revela onde o osso rompeu, mas o paciente não pode olhar para a máquina e exigir que ela tire raios de cura e conserte o osso. Seria um absurdo. O exame apenas prova o dano, né? Ele não contém nenhum poder de tratamento em si mesmo. A sua analogia ilustra isso perfeitamente. A lei expõe a fratura da alma humana de maneira irrefutável. Ela mostra o dano irreparável e pronto. Cumpriu o papel dela. Cumpriu o papel de mostrar a urgência de um cirurgião. O grande problema histórico que é detalhado lá no capítulo 10 da Carta aos Romanos é o que as pessoas fizeram diante desse diagnóstico. O pessoal não reagiu muito bem, né? Não mesmo. Os israelitas cometeram 3 erros clássicos que a nossa sociedade moderna continua repetindo. O primeiro foi ignorar a justiça de Deus. Achar que o padrão era negociável? Exatamente. Acharam que o padrão divino era flexível. E isso leva ao segundo erro. Que é tentar estabelecer a própria justiça pelas obras. Isso. Seria o equivalente a olhar para a própria perna fraturada no exame e dizer, se eu sorrir mais e for gentil, esse osso aqui vai colar sozinho. Nossa, é exatamente essa a ilusão. Achar que boas ações colam um osso espiritual quebrado. É a arrogância perigosa do esforço próprio. E o terceiro erro? O terceiro é o clímax dessa ilusão. É a recusa total em se sujeitar à justiça divina. O orgulho humano é tão grande que a pessoa se recusa a admitir que precisa de uma intervenção externa radical. É duro engolir o orgulho, né? Muito. É por isso que o texto decreta que Cristo é o fim da lei.
Ele vem para encerrar de uma vez por todas essa corrida inútil da autossalvação. Mas, para entender o tamanho dessa incapacidade, a gente precisa revisitar o Marco Zero. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. O autor quebra a densidade teológica compartilhando uma história hilária sobre a própria infância. Essa história é fantástica. Ele confessa que nutria um ressentimento enorme, quase um ódio infantil pelo Adão. Quem nunca, né? Pois é. De tanto ouvir os pregadores dizendo que o primeiro homem era o culpado por toda a dor, doença e morte no mundo, o plano dele era muito prático. Qual era o plano? Chegar no céu, reunir uma gangue de amigos bem fortes e dar uma surra merecida em Adão por ter estragado o paraíso para todo mundo. É muito engraçado, mas no fundo captura perfeitamente o que a gente sente. Sim, e aí o Livio introduz o conceito de Adão como uma espécie de matriz reprodutora do pecado. É uma metáfora fortíssima, toda baseada no capítulo 5 de Romanos. O texto explica que Adão foi a primeira matriz, reproduzindo a natureza decaída. Espalhando a condenação, né? Exato, para todas as gerações. Por isso, Cristo precisou vir para operar como a matriz definitiva e ininterrupta da graça. Vamos tentar modernizar um pouco essa ideia da matriz para quem está ouvindo. É como se a raça humana inteira fosse um sistema operacional de computador. Gosto dessa linha. Adão foi o código-fonte original, o chamado V1. Só que esse V1 fez o download de um vírus letal logo no primeiríssimo dia de uso. E corrompeu tudo. Tudo. Agora, cada atualização, cada pessoa que nasce nos últimos milhares de anos, já vem com esse código corrompido de fábrica. Não é que a gente acorde um dia e decida, vou baixar o vírus moral hoje. Nós já nascemos com ele operando silenciosamente no fundo do nosso sistema. O seu raciocínio é muito esclarecedor. Mostra direitinho por que um mero esforço humano fracassa. Porque o sistema já está bichado. Exatamente. Ninguém consegue consertar um código-fonte corrompido usando partes desse próprio código infectado. É preciso criar e instalar um sistema inteiramente novo e imaculado. Faz todo sentido. Há um contraste avassalador que Paulo descreve. A transgressão de um só homem, o Adão, ativou o vírus da condenação em massa. Certo. Porém, a obediência e a dádiva imerecida de um só homem, Jesus, trouxeram um código perfeito que gera justificação. É a substituição da matriz da falência pela matriz da restauração. Uau, então o diagnóstico assustador foi feito pela ressonância magnética da lei. Isso. O problema estrutural é o código infectado da matriz humana. Mas, para que o grande médico possa intervir e instalar esse sistema novo, o paciente ali na maca precisa admitir que a doença é real. É o passo fundamental. E aí a gente bate de frente num pré-requisito que, olha, parece ter sumido do mapa hoje em dia, que é a necessidade imperiosa de arrependimento. Essa é a encruzilhada em que tudo é decidido. O livro menciona uma declaração de Deus no profeta Oséias, lá no capítulo 13. O que diz lá? Afirma de maneira bem incisiva que a ruína vem do próprio ser humano, mas o socorro vem de Deus. O teólogo John Wesley até transformou isso numa regra de ouro. Qual regra? Ele dizia, reconheçam vossa doença, conhecei vossa cura. Forte isso. Sim, porque sem admitir a fratura exposta, o paciente não apenas rejeita a cura, mas passa a detestar o médico. Caramba, e o mais incrível é ver que isso não é, tipo, um acessório da mensagem. É o padrão inegociável da Bíblia inteira. Do começo ao fim. Pensa bem, João Batista aparece no deserto e qual é a primeira palavra? Arrependimento. E Jesus abre o ministério dizendo a mesma coisa. Exato. Arrependam-se. Pedro, depois daquele choque do Pentecostes, manda a multidão se arrepender. E aquela cena que o livro narra sobre Paulo discursando para o governador Félix. Aquela cena é fantástica. Muito. Visualiza o cenário, quem está ouvindo. Félix era a maior autoridade política e militar da região, usando vestes de púrpura, acostumado a que todo mundo tremesse diante dele. O homem mais poderoso da sala. Sim, mas Paulo toma a palavra e não oferece autoajuda. Ele não tenta amaciar, ele fala sobre justiça, domínio próprio e o juízo que está por vir. E o resultado? O resultado é que o homem mais poderoso da sala sentiu medo e começou a tremer. A mensagem o expôs
Completamente. O que é fascinante aqui é observar a crítica profunda que o autor faz a muitas pregações contemporâneas. Ele não poupa críticas. Não mesmo. Uma grande parcela dos mensageiros modernos, no intuito de serem mais palatáveis, simplesmente amputaram a exigência do arrependimento. Cortaram a parte difícil da mensagem. Isso. Oferecem uma mensagem motivacional de crer em Jesus que deliberadamente esconde o abismo da miséria humana. É como dar o remédio sem falar da doença. E o ponto cego é que, ao suprimir o reconhecimento da condenação, a justificação perde seu caráter milagroso. Do que exatamente eu estou sendo salvo se eu não corro perigo nenhum? É uma ótima pergunta. E por que será que essa mensagem de confronto que fazia governadores tremerem sumiu das prateleiras? Boa questão. Será que o motivo é porque não soa bem, sabe? Não gera visualizações e não afaga o ego numa era em que a regra dourada é dizer que todo mundo já é incrível do jeito que é? Sem dúvida. O atrito acontece no ego. O orgulho natural do ser humano se revolta contra a ideia de falência moral total. Ninguém gosta de ouvir que tá falido, né? Claro que não. O livro cita o pensador Russell Shedd, que traz uma advertência contundente. Ele diz que uma teologia que oferta graça sem exigir arrependimento é, antes de tudo, falsa. Falsa. Uma palavra pesada. Sim, porque se a pessoa não for confrontada com a majestade de Deus e com a realidade da condenação, a graça vira só um conselho terapêutico. Perde a força de transformação. Faz todo sentido. O arrependimento obriga a soltar as próprias credenciais, né? Para finalmente a gente agarrar a suficiência de Cristo. Exatamente isso. Representa a mecânica dessa engrenagem, a chamada grande troca na justificação. E as palavras usadas para descrever o nosso mérito não deixam margem. São bem gráficas, inclusive. Tem aquela menção ao profeta Isaías 64, dizendo que todos os nossos grandiosos atos de justiça, a nossa moralidade mais fina, não passam de trapos de imundícia aos olhos de Deus. Para materializar como Deus enxerga isso, a parábola de Jesus sobre o fariseu e o publicano é o melhor exemplo de todos. Aquela da oração no templo? Essa mesma. De um lado você tem o fariseu, um religioso exemplar, recitando seu relatório de excelência, listando todas as regras que cumpria maravilhosamente bem. Cheio de si. Exato. Do outro, o publicano, que cobrava impostos para Roma, considerado um traidor miserável pela sociedade. O pior dos piores. Esse nem sequer tinha a ousadia de olhar para o céu, bateu no peito e suplicou a misericórdia de Deus. E a conclusão de Jesus é chocante. Qual foi? Quem voltou para casa justificado foi o corrupto arrependido, e não o homem de moral irretocável que confiava em si mesmo. Certo. Vamos desempacotar isso. Coríntios 5, 21 é algo de explodir a cabeça. É o cerne de tudo. O texto diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Lembra daquela analogia que fiz antes sobre o Tribunal de Justiça? Lembro, vamos retomar. Vamos empurrar ela até o limite. Por favor, vamos ver o tamanho desse tribunal. Imagina que o réu desviou bilhões e a dívida que tem com o Estado é impagável. Levaria milhares de gerações trabalhando para devolver tudo. Uma dívida impossível. E o juiz desse tribunal é Deus. O senso comum diz que a graça divina é o juiz olhar para baixo, rasgar o processo e dizer com uma voz mansa, tipo, vá embora, você está livre e perdoado, mas não quebre a lei de novo. O que já seria um perdão monumental. Seria, mas a justificação faz isso parecer troco de bala. Como assim? O juiz de fato perdoa a dívida, mas logo em seguida ele acessa o sistema do governo, apaga todo o histórico criminal, de modo que é como se o crime nunca tivesse sido cometido. Ficha limpa. E, como se não bastasse, ele transfere todos os fundos ilimitados da sua própria conta para o nome do réu. O indivíduo sai da sala limpo e escandalosamente rico. Uau! A sua expansão da analogia traz a precisão que a gente precisa aqui. Ficou mais claro, né? Muito. O perdão é o apagamento da culpa. A justificação é a imputação, a transferência ativa de um mérito perfeito e infinito. A famosa grande troca. Essa é a grande troca.
A condenação de toda a raça humana foi cobrada e esgotada no sacrifício de Cristo lá na cruz. E a obediência intocável dele foi depositada na conta daqueles que creem. Que transação absurda! É uma transação legal perfeita. Por isso, Paulo crava em Romanos 8 que não há mais nenhuma condenação. Quando os olhos divinos olham para o réu que aceitou a troca, eles enxergam a perfeição de Jesus. A manifestação suprema do favor imerecido. Exatamente. Então, se o preço já foi pago e a riqueza absoluta já está depositada na conta do banco, surge a grande pergunta do dia a dia. Como é que eu pego o cartão de crédito dessa graça e começo a usar? Boa pergunta. O lado prático da coisa. O livro é bem pragmático em dizer que a chave para abrir tudo isso é a fé. Mas ele faz um alerta. Não basta simplesmente ter uma fé histórica, tipo concordar que Jesus pisou na Terra há 2000 anos. Isso não resolve. Não. É preciso crer especificamente no que o autor chama de sacrifício vicário. Um termo crucial. Mas peraí, vicário é uma daquelas palavras de enciclopédia teológica que a gente escuta e finge que entende, sabe? O jargão pode afastar as pessoas. O que estamos descrevendo aqui é tipo um professor substituto que aplica a prova no lugar do titular ou o buraco é mais embaixo? O buraco é inegavelmente mais embaixo. Não tem nada de superficial nisso. Me explica. Um sacrifício vicário significa que alguém não apenas preencheu uma vaga na sala de aula, mas assumiu o lugar do culpado na cadeira elétrica. Nossa, pesado. É sofrer o peso total e as chicotadas da punição que eram destinadas ao infrator, garantindo que o infrator caminhe livremente pelo portão da frente. Entendi. E, para que isso saia da teoria e vire realidade, a fé prática que aciona a graça opera em 3 estágios muito palpáveis. E qual é o primeiro? O primeiro é a identificação. Como é que a identificação se parece, sei lá, na segunda-feira de manhã? É um momento mental e espiritual onde a pessoa reconhece a fusão com o seu substituto. Como Paulo escreve lá na carta aos Gálatas, Entendi. fui crucificado com Cristo. Aham. É entender que, quando a cruz aconteceu, o seu eu corrompido, aquele código falho herdado de Adão, morreu junto com ele. Foi sepultado no túmulo. E o vírus foi desativado. Exato. E quando Jesus ressuscitou, a pessoa foi elevada para um novo começo. Identificar-se é olhar para aquele sacrifício vicário e declarar: o meu histórico criminal morreu ali com ele. Pessoa para de tentar fazer reformas num prédio condenado e se muda para um novo, extraordinário. Perfeito. E aí entramos no segundo estágio, que é a apropriação. É um movimento ativo, certo? Totalmente ativo. Se a riqueza foi conquistada e a promessa está ali na mesa, o livro recomenda aquilo que Paulo disse ao jovem Timóteo: tome posse da vida eterna. Ninguém pode abrir as caixas do presente pela gente, né? Exatamente. A apropriação é a fé tomando as rédeas e puxando o benefício para a vida real. E o terceiro estágio sela todo o processo. A confissão. Isso. A fé que tomou posse precisa ganhar voz. O autor resgata a sabedoria de Romanos 10, lembrando que crer internamente é vital, mas confessar com os próprios lábios que Jesus é Senhor concretiza essa entrega. É externalizar. E isso envolve a ação física do batismo nas águas, que o texto chama de a circuncisão do coração. Certo, circuncisão é outro termo que carrega uma bagagem histórica imensa, né? Sim, remete a toda a aliança do Antigo Testamento. Era uma intervenção cirúrgica real que marcava fisicamente a aliança no corpo do judeu. Ao usar isso, o texto quer dizer que o batismo é, sei lá, como se fosse o atestado em praça pública de que a pessoa passou por uma cirurgia espiritual invisível. A comparação é impecável. O batismo não salva em si, mas é a marca visível, o rompimento oficial com a velha matriz do pecado. Aham. Ele diz para a sociedade material e para o mundo invisível: eu me identifiquei com a cruz, apropriei-me da troca e agora declaro que pertenço a uma nova pátria. Tem um pensamento de Martinho Lutero inserido no final do livro que resume isso e, olha, é de arrepiar até a alma. O que ele diz? Lutero ensina que a confiança do ser humano deve ser tão ancorada, mas tão sólida, que a pessoa passa a viver com a convicção de que o agir, o sofrer, o viver e o triunfar de Jesus são propriedades inteiramente suas.
Uau! Como se a própria pessoa tivesse feito tudo aquilo. É muita audácia, sabe? É o ápice da justificação. Na prática, a justificação assina uma procuração infinita que permite que a gente entregue o currículo brilhante de Jesus na porta de entrada da eternidade. Exatamente. E não é à toa que o autor propõe uma oração de reconciliação nas últimas páginas. Afinal, declarar essa herança em voz alta acende a luz no quarto escuro. Se conectarmos isso com o panorama geral de tudo que investigamos hoje, a clareza é magnética. Sim, os pontos se unem perfeitamente. Tudo começa com a dolorosa luz do exame de ressonância diagnosticando a incapacidade humana por meio da lei. Isso lança a pessoa na sala de espera do arrependimento verdadeiro. E de lá, Dali, somos conduzidos ao tribunal onde ocorre não apenas a absolvição, mas somos declarados herdeiros na grande troca. Identificação, apropriação e confissão não são dogmas maçantes. são ferramentas, né? São as pernas que caminham em direção à libertação. E, para nossa audiência que nos acompanha nesse raciocínio, deixo uma última e fundamental provocação para balançar a zona de conforto. Manda. Se a justificação comprova de modo definitivo que carregar o mérito de Cristo é uma realidade inabalável, de que forma essa imensa verdade legal vai alterar a maneira como levantar da cama amanhã após cometer um erro feio? Nossa. Se o juiz cósmico já declarou a dívida quitada, será que faz algum sentido permitir que a vergonha e a culpa continuem ditando o roteiro da vida de quem crê? Puxa vida. É uma pergunta de tamanho existencial que, se compreendida de verdade, esvazia qualquer crise de ansiedade moral. Com certeza. A fatura foi liquidada, o tribunal sorriu. Bom, fica aqui a nossa reverência por uma jornada tão reveladora sobre o avesso da religião. Agradeço do fundo da alma por essa brilhante destrinchação das engrenagens da graça que fizemos juntos hoje. O prazer foi todo meu. E para quem está com a gente, ao finalizar, quero informar com imensa alegria que teremos um novo episódio desse mesmo livro. Vamos explorar ainda mais as profundezas desse material. Imperdível. Foi fantástico. Que Deus abençoe todos os ouvintes.